Olá, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos conflitos, né? Nossos conflitos não, os conflitos do Oriente Médio, né? Para você entender como é que eu dividi esses tempos, né, de estudo, eu fiz assim. Eu gastei um bloco falando de uma introdução e apresentando os conceitos gerais do islamismo, porque eu entendo que isso é fundamental para você conhecer, né, a realidade desse universo. Falamos de Israel versus Palestina, falamos da guerra da Síria no terceiro bloco, no quarto bloco falamos sobre o Irã, e eu reservei 2 blocos para tratar do Estado Islâmico, tá certo? Por quê? Porque o Estado Islâmico é, sem dúvida nenhuma, o assunto que mais ocupa espaço na mídia. E é o espaço da mídia que é referência para a prova do TJ. Né, e outras provas que vocês venham aí eventualmente estudar. Mas é isso que a gente usa como referência para introduzir essa discussão. Né? Buscando aquilo que está na mídia. Esse é o seu material de estudo. Como a mídia, a imprensa é vasta demais, eu sempre recomendo os maiores meios de comunicação. Folha de São Paulo, vou fazer merchan aqui, tá? Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Veja, são textos muitas vezes retirados desses jornais que servem de suporte para que venha a ser feita a pergunta. Então, vão ser 2 blocos de meia hora agora para falar de Estado Islâmico, tá certo? Então vamos olhar aqui no mapa o que a gente chama, depois vão ter outros mapas, eu mostro para vocês melhor. Como eu falei, sempre eu busco mapas em inglês que eu acho que são mais detalhistas do que os nossos. Esta mancha vermelha, ISIS, porque Estado Islâmico significa Islamic State do Iraque e da Síria, né? Por isso que está com o nome ISIS, é a parte controlada por ele, essa parte vermelha que você está vendo aí no seu mapa, tá? A parte mais escura, com Damascus ali, é a Síria. E a parte mais clara, um olhinho mais claro, é o Iraque. Você pode observar que existem algumas cidades importantes citadas aí. Mossul, né, é a segunda cidade mais importante do Iraque. Tikrit, né, Fallujah, Bagdá, que não está, Bagdá é a capital, e não está sob o controle do Estado Islâmico, tá certo? Então, você observando também por essa mancha vermelha, ela já está menor, ela já não é mais desse tamanho todo que você está vendo aí, mas você está vendo que ele vai até a fronteira com a Turquia, lá ao norte, Turkay, né, é Turquia ao norte, ele chega à fronteira com a Turquia, ele não invade a Turquia, mas a Turquia tem, obviamente, muita preocupação por esse limite em que o Estado Islâmico ocupa. Tá certo? E se está distante do Irã, mas está bem avantajado naquilo que a gente chama do território do Iraque. Tigre e Eufrates corresponde àquela região chamada Mesopotâmia, que você já deve ter estudado em História Antiga, que é a região aí histórica com muito patrimônio. E eles ocupam grande parte lá do rio Eufrates, um rio importante que permite o desenvolvimento da agricultura. E quando você encontra qualquer menção do Estado Islâmico ocupando áreas históricas, áreas de patrimônio histórico, é exatamente porque ali existiu a Mesopotâmia, né? A civilização que marcou essa região. O que é uma pena, porque a gente sabe que eles não têm esse apreço pelo mundo histórico, uma vez que todo islâmico, mas esse grupo é um grupo extremista e fundamentalista, esse grupo considera que o mundo passa a existir depois que o profeta Maomé veio ao mundo, né? E principalmente após a Hégira, que é quando Maomé foge de Meca para Medina. Então, tudo que antecede o ano de 622 depois de Cristo, para eles não tem menor repercussão, menor valor histórico. É uma tragédia falar isso para um historiador, tá? Então, sempre o mapa é
a grande arma para se conhecer e pensar o Estado Islâmico e pensar todo o Oriente Médio. Vamos para o próximo slide aí. Muito bem, abrindo as cortinas do Estado Islâmico. Desde 2004, a chamada Al-Qaeda do Iraque lutou contra a invasão norte-americana de 2003, após os ataques de 11 de setembro. Essa luta era liderada por sunitas. Lembre-se que o Iraque é uma nação de maioria xiita, porque é exatamente em territórios do Iraque e da Síria que hoje se localiza o Estado Islâmico. Vamos entender o que está acontecendo. Os americanos invadiram o Afeganistão em 2001, né, e lá até agora permanecem, e invadiram o Iraque em 2003. Esta invasão do Iraque era uma invasão proposital para rebater aquilo que o George Bush, filho, dizia como guerra ao terror. Ele entendia na ocasião que Saddam Hussein teria aí armas químicas, armas nucleares. Muito se especulou recentemente, quando houve o atentado das armas químicas lá na Síria, que essas armas teriam vindo um dia do Iraque, da época de Saddam Hussein, para Bashar al-Assad. Bom, essa guerra do Iraque era uma guerra que tinha relação até com os anos 90, com a Guerra do Golfo, onde a relação Estados Unidos e Iraque sempre esteve aí complicada e agravada. O que faz os Estados Unidos quando ele entra aí, e essa é uma informação que eu vou fazer com muita calma, quando ele entra no Iraque? Ele entra no Iraque para retirar do poder uma minoria sunita que governava uma maioria de xiitas e uma maioria de curdos. Daqui a pouco a gente vai explicar quem são os curdos. Esta minoria sunita, ela era, logicamente, governada e representava o poder de Saddam Hussein. Diogo, mas como que uma minoria administra uma maioria? Olha, é só você olhar para a realidade brasileira. Nós temos uma minoria da elite brasileira que comanda esse país e faz aí desse mundo político um mundo desastroso nos últimos tempos aí, como nós temos aí assustado com a Lava Jato. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Bom, em 2006, o Estado Islâmico do Iraque nasce com uma dissidência mais radical da Al-Qaeda. Isso quer dizer que o Estado Islâmico se considera mais extremista e radical que a Al-Qaeda, que produziu os ataques que já conhecemos. Então, a Al-Qaeda foi o berço desse Estado Islâmico. Houve uma divergência dentro dela, houve uma incompatibilidade aí de propostas e projetos, e um grupo que vivia no Iraque se retira da Al-Qaeda e radicaliza o discurso islâmico, radicaliza o discurso extremista, radicaliza o discurso fundamentalista, buscando em pensadores lá da Idade Média, que foi um momento exatamente de sucesso do mundo islâmico, de expansão islâmica. A expansão islâmica, a gente já conversou sobre isso, é uma expansão redentora para o mundo islâmico. Então eles encontram nesse passado medieval, nesse momento aí, o seu alicerce. Pois bem, vamos ver o próximo slide aqui. Abrindo as cortinas. E aí, o que vem a acontecer no próximo slide. Duas datas são importantes para efeitos históricos. Em 2011, os Estados Unidos retiram suas tropas do Iraque, pois consideravam que o serviço estava feito. Qual serviço? O de eliminar Saddam Hussein e entregar o poder para a maioria xiita. Bom, agora nós chegamos no ponto mais importante, talvez, desse bloco, para que você entenda o que aconteceu e quais são os desdobramentos disso aí. 2011, então, os americanos saem do Iraque, já sob a gestão de Barack Obama, democrata, dizendo que não queria financiar essa guerra, e ele chega e muda a gestão interna do Iraque. Como é que ele muda a gestão? Ele tirou o poder das mãos dos sunitas e entregou para os xiitas. E, teoricamente, ele teria feito a seguinte observação. Olha,
estou entregando o poder aqui para vocês, xiitas, e desejo que assim vocês cumpram uma gestão adequada, respeitando, atendendo, cuidando da minoria sunita e dos curdos. Portanto, isso que eu escrevi ali, qual o serviço, e qual o serviço que eles consideravam que estava feito. O serviço era esse, né? O serviço era o serviço de ter, supostamente, ter administrado as diferenças internas do Iraque e que esse governo xiita deveria, portanto, ser um governo, assim, amistoso, um governo de boas ações, de bom governo. Bom, no mesmo ano, por isso que duas datas são importantes, ou dois fatos são importantes, né, para a gente não pensar aqui, né, em datas. Neste mesmo ano se inicia a Guerra Civil na Síria para a derrubada de Bashar al-Assad. Em outro bloco já tratamos disso aí, né, que foi o bloco aí que eu falei da Primavera Árabe e que, portanto, expliquei os efeitos da Guerra da Síria. E é proposital, eu faço nessa sequência para ficar mais fácil você compreender. Nesse momento, o Estado, e aí todas as características. Lá também, na Síria, eu já fiz questão de frisar, o Bashar al-Assad é administrado, no caso, por uma minoria xiita, e quem estaria lutando contra ele seria os rebeldes, uma maioria sunita. Então, na Síria você tem uma maioria sunita em relação a xiita. No Iraque você tem uma minoria sunita em relação à maioria xiita. É invertido, tá? Então, vai com muita calma para você não se confundir. De qualquer forma, eu vou até voltar ao slide para você poder sentir aqui na imagem como é que a coisa funciona. Olha lá. Aquela porção norte da Síria, que é o mais escuro, não o vermelho, mas o marrom, sei lá, um caramelo aí, ela é controlada por sunitas. E esta parte vermelha do Iraque também é controlada por sunitas. Então, nós temos, nesta extensão toda vermelha, sunitas. Porém, os sunitas na Síria são rebeldes em a maioria, e os sunitas no Iraque correspondem à minoria e ao não governo. Então, vamos para frente. Voltando lá. Eu vou com muita calma, porque eu tenho tempo. Bom, aqui que eu parei. Nesse mesmo ano, se inicia a Guerra Civil na Síria para derrubar de Bashar al-Assad. Nesse momento, o Estado Islâmico se dirige também ao país vizinho do Iraque, a Síria, ampliando seus domínios e seus territórios. Agora também na Síria. Nesse país, Síria, eles lutam contra o ditador Bashar al-Assad. E no Iraque, eles lutam contra o governo de maioria xiita. O que aconteceu? Como este governo de maioria xiita não foi um governo virtuoso para os sunitas, o que seria um governo virtuoso? Um governo que desse assistência, que cuidasse, que desse aí ajuda financeira na questão da saúde, na educação. Muito pelo contrário, foi um governo que não tratou como devia os sunitas. Os sunitas passaram a entender que não seria mais legítimo ser administrado pelo governo do Iraque. Então, o que eles fazem? Vamos fundar um Estado. Vamos fundar uma nova nação. Uma nação que legitima a gente. Com qual preceito? Com o preceito religioso, com o preceito radical de transformar esse chamado Estado Islâmico num Estado religioso extremista fundamentalista. Vamos aproveitar e vamos estender os nossos domínios para a Síria. Por quê? Porque lá também existem sunitas descontentes. Aqui eu queria apresentar uma contradição. Muito se tem falado contra Bashar al-Assad, o ditador da Síria. Agora, em certo aspecto, ele, para o mundo ocidental, que está combatendo o Estado Islâmico, ele é interessante, porque ele também é inimigo do Estado Islâmico. Bom, mas
isto não quer dizer que o mundo ocidental está disposto a abraçar Bashar al-Assad, porque ele é inimigo aí do Estado Islâmico. Nada disso, tá? Então, são dois fatores. Um fator da história da Síria e um fator da história do Iraque que permite que esses dois territórios se unifiquem e que nasça o tal Estado Islâmico. Vamos para o próximo. Bom, esta aqui é a suposta, o desejo de conquista do Estado Islâmico. Isso seria aquilo que eles imaginam que pudesse ser o território que eles querem conquistar novamente. Eu acho assustador. Por isso eu coloquei essa imagem está em árabe, porque é uma imagem que eles divulgam, uma imagem que eles propagam, falam, olha, nós, lógico, é que se você pegar o que é hoje, não chega a ser 3% desse mapa. Mas o desejo do Estado Islâmico é ocupar, por exemplo, toda a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, avançar pela Grécia na Europa, tá certo? Dominar a Turquia, avançar em direção ao Oriente, pegando parte dos territórios da própria Rússia, né? Quase que metade, ou mais do que a metade, do continente africano. Então, esse seria o desejo do Estado Islâmico em conquistar terras. Eu queria fazer uma outra ligação aqui, né? E essa ligação eu considero muito, assim, importante para o mundo atual. O que foi discutido na campanha presidencial americana? Uma das críticas que Donald Trump fazia a Obama e, por tabela, a Hillary, que era a candidata dele, é que exatamente os grandes responsáveis pela emergência do Estado Islâmico, os grandes responsáveis por esse terrorismo em expansão, seria aí exatamente o próprio Obama, os próprios democratas. Por quê? Porque quando eles retiram as tropas do Iraque em 2011, com a alegação que o serviço estava feito, eles, segundo Donald Trump, cometeram um equívoco. Para Trump, os americanos não deveriam ter saído do Iraque naquela ocasião, porque o país não estava totalmente pacificado, o país não estava totalmente organizado, e esta desorganização e essa, digamos assim, negligência, acho que a palavra correta é essa, negligência de Obama facilitou, permitiu, então, que o Estado Islâmico nascesse. Olha, esse tipo de discurso foi muito forte para o conservador americano. Não se preocupe que eu terei também 2 blocos só para tratar aí do Trump e analisando todos os efeitos desastrosos da sua política lá nos Estados Unidos. Mas eu queria aqui ressaltar como é que essas conexões entre disputa entre xiitas e sunitas, isso também está no primeiro bloco, num país como o Iraque, pode repercutir até mesmo na eleição americana, né? É óbvio que o americano mais desavisado, o americano mais, vamos dizer assim, menos crítico, comprou esta crítica que Donald Trump produziu. Tá certo? Então, veja, até agora nós estamos falando de como surgiu o Estado Islâmico. Quais são os fatores? É óbvio que não nasce do nada. Se nós formos buscar as origens desses grupos radicais, você vai encontrar lá por volta de 1920, no Egito, um grupo chamado Irmandade Muçulmana, que é uma sociedade secreta que existe até hoje, e que já inicia essa proposta de construir um Estado religioso único, né? Essa ideia não é exclusiva do Estado Islâmico, ela é mais antiga do que essa história agora. O que não é, o que é assustador, é o que a gente vai conversar, sobre as formas de atuação desse Estado Islâmico. Isso sim é uma novidade para o mundo do terrorismo e para o mundo ocidental. Bom, vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa. Existe um povo
que mora naquela região, e daqui a pouco eu mostro o mapa, que são chamados curdos. Os curdos totalizam aí 30 milhões de pessoas, o que é exatamente mais numeroso, é o povo mais numeroso sem Estado do mundo. Tá? Então, hoje eles estão distribuídos entre o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Então, nesses 4 países você encontra a população curda, que tem até um soldado chamado Peshmerga, de GA, tá? Peshmerga, que é o lutador curdo. Coincidentemente, o território dominado pelo Estado Islâmico é o território onde esses curdos vivem. Pois bem, então, existe aí, além da luta do Estado Islâmico contra o Iraque, da luta do Estado Islâmico contra a Síria, a luta do Estado Islâmico contra os curdos. Então esses curdos falam, poxa vida, não tenho Estado, e ainda sou eu que tenho que enfrentar na pele o tal Estado Islâmico. A emergência do Estado Islâmico em 2014 tem se transformado em um pesadelo para os curdos. Agora o local onde eles vivem é conquistado pelo Estado Islâmico, criando ondas de violência, perseguição e expulsão dos curdos de suas terras. Isso implica dizer que não é uma luta exclusiva contra a Síria e contra o Iraque. Na própria região, eles têm outros inimigos aí, tá certo? Os curdos vão ser importantes, porque uma das estratégias que a coalizão, depois eu repito no próximo bloco, tem produzido é o seguinte: vamos armar os curdos, vamos dar armas e condições a eles para que eles possam lutar contra o Estado Islâmico. Nessa hora, a Turquia ficou assustada, principalmente a Turquia. Por que a Turquia? A Turquia falou, olha, se vocês começarem a dar armas para os curdos, eles podem, armados, iniciar um conflito contra o governo da Turquia, tentando construir um separatismo. E existe um partido radical dentro da Turquia que até produz atentados, liderado pelos curdos, que defende essa ideia do separatismo. Então a Turquia falou, olha, Estados Unidos e coalizão, vocês estão dando alimento para o inimigo, para o meu inimigo. No futuro, porque você sabe o que os americanos fazem? Os americanos sobrevoam a área e jogam, eu não conheço essa tecnologia, mas eu sei a informação, jogam tanques de guerra, jipes, armamento pesado, de paraquedas, porque eles sequer descem lá. Eles mandam soldados especialistas para treinar esses curdos, mas soldado americano não está diretamente exposto na luta. Por quê? Porque foi um desastre a ocupação do Iraque, é um desastre a ocupação do Afeganistão. O Afeganistão tem um governo que os americanos conseguiram colocar, porém há um grupo extremista lá que faz a mesma coisa que o Estado Islâmico, que é o chamado Talibã, né? Então, a experiência de luta presente dos americanos em outros territórios remonta muito à historinha lá do Vietnã, né? Onde a derrota norte-americana foi escandalosa. Bom, o que a gente conhecendo história, tudo aqui é uma suposição, mas vamos supor que em determinado momento os curdos consigam derrotar o Estado Islâmico, já que eles são os mais habilitados, porque eles vivem naquela região, eles conhecem os seus inimigos só no olhar. Bom, e aí a Turquia fala, bom, e agora os curdos expulsaram o Estado Islâmico, derrotaram o Estado Islâmico, coisa que eu não acho tão razoável nem tão fácil de acontecer, e aí os curdos iniciam a luta contra a Turquia. Você já sabe o que vai acontecer, né? Os americanos vão passar a eleger os curdos como os seus inimigos. Tá vendo? Esses curdos nos traíram e tal. Assim como foi com o Bin Laden, assim como foi com o Saddam Hussein, né? Esta é uma prática recorrente dos americanos. Eles transformam aqueles que são seus aliados de um determinado período em futuros inimigos. Isto aqui é uma especulação do Diogo, mas eu não acho que seja uma especulação tão absurda. É que eu não gosto de ficar fazendo previsões de futuro. Mas, para a gente colocar tempero nessa conversa, saiba que isso não é tão surreal assim, porque nós já tivemos outros exemplos dessa conduta americana.
Muito bem. Ah lá, esse é o chamado Kurdistão. Se você observar, é nesse território que eles estão aí espalhados, os chamados curdos, pegando parte da Turquia, parte da Síria, parte do Iraque e parte do Irã. Então é um território bastante considerável. Se você, eu vou voltar, porque eu acho que fazer um jogo com os dois mapas é bem legal, para você entender exatamente como os curdos, ocupam um espaço hoje bem maior do que o espaço do Estado Islâmico, né? Você vai ver que o Estado Islâmico não avança pela Turquia e não avança pelo Irã. Então, armar o Estado Islâmico é uma estratégia bastante razoável. Não é nenhum devaneio aí da coalizão, tá certo? Então, compare os dois que você terá uma visão mais inteligente da região. Eles desejam formar o Kurdistão, né? Estão aí, nesse caso, na língua deles, quer dizer Estado. Tá? Bom, para efeitos de data, para efeitos práticos, o Estado Islâmico nasce aí em 2014. É ali que, é nessa data que al-Baghdadi, depois vai ter uma questão, você vai ver como é que escreve, se intitula o Califa do Estado Islâmico. O que é Califa? Califa era uma espécie de reino que os muçulmanos construíram naquela expansão que eu me referi lá no bloco 1, durante a Idade Média. Então, eles entendem que o seu governante, chamado al-Baghdadi, é um califa semelhante àqueles califas medievais. Então, em termos de data, o Estado Islâmico vai completar 3 anos, 2015, 2016, 2017, aí em junho, tá? O que já revela, para grupo terrorista ocupar território, criar leis, criar uma estrutura, criar uma noção de Estado, há de se considerar bastante razoável o que esses caras estão produzindo na região. Então, vamos ver aqui o próximo. O próximo slide a gente vai tratar aí de como, não vou tratar desse slide agora, porque faltam aí 2 minutinhos para a gente encerrar esse bloco. Eu quero só encerrar esse bloco, que foi um bloco que eu apresentei o Estado Islâmico para você, como uma dissidência da Al-Qaeda, que é de base sunita. Por isso, se você retoma um bloco anterior, quando eu falei do Irã, que o Irã é xiita, logo o Irã também é inimigo do Estado Islâmico, porque xiitas e sunitas não se bicam. Mas, durante muito tempo, ficou aquela máxima de que os xiitas eram radicais. Retira essa ideia, estou batendo nessa tecla, porque você tem aí o Estado Islâmico e a Al-Qaeda de origem sunita. Tá? Então, extremismo não tem cara. Extremismo pode ser tanto xiita como sunita. O importante é você ir distribuindo as forças, os inimigos. Então, sunitas da Síria, sunitas do Iraque, que vão lutar contra xiitas do Iraque, xiitas do Irã e até mesmo Bashar al-Assad aí da Síria. Esses são os inimigos locais. E curdos. Esses são os inimigos locais, né? Não estou falando, por exemplo, da coalizão, que é a união da OTAN e dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. Tá certo? Então vamos terminar esse bloco desse jeito para ficar bem separatinho. Agora, no próximo bloco, eu falo de como é que é a ação deles e aí o que a gente tem que pensar e vamos fazer algumas questõezinhas. Beleza? Até mais, até o próximo bloco. Não sai daí porque é uma coisa só. Estado Islâmico é um assunto só. Até já!